eu queria responder a tua pergunta e também responder a pergunta da Vanessa. Ela vai falar assim: paz seja convosco, na própria leitura se fala sobre inferno. Do que se trata? Segundo, onde Jesus foi após crucificado? Aí ela coloca embaixo, Sheol é morte ou inferno, visto que a Escritura fala sobre 2 tipos de locais que entregam seus mortos. Vamos lá. Quando essa Escritura fala a morte e o inferno, entre aspas, entregaram os seus mortos. Veja, a morte é o que acontece com a pessoa. E o inferno, entre aspas, porque na verdade é sepultura, é o local para onde ela vai. Então, por isso que as Escrituras, elas mencionam morte e sepultura. Esses 2, certo? Para onde Cristo foi? A Escritura mesmo responde. Quando você pega os evangelhos, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, Lucas. Lucas, ele vai falar o seguinte: já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito não é a consciência dele, queridos. Espírito é o Espírito de Deus que dá vida, né? Cada um de nós tem um espírito dado por Deus, que as Escrituras também chamam de fôlego, ou seja, em tuas mãos entrego a minha vida, né? Porque eu entrego o meu espírito. Esse, segundo as Escrituras, segundo o pastor ensinou, né, em Eclesiastes, é o que sobe, volta para Deus, e o homem vai para o pó. Vamos lá. E tirando-o da cruz, no verso 53, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação. O sábado estava para começar. E as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e também como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então vamos lá, mais uma coisa aqui, né? Para onde ele foi? Fica muito claro, ele foi para o sepulcro. E aí, meus amados, aí não dá para deixar de falar nisso, né? Se Jesus então vai para o sepulcro, né? Surge uma história, olha só, de que ele foi ao inferno, mas não ao sepulcro, né? Como a Bíblia diz, mas foi ao inferno de Dante. Lá ele pregou aos espíritos, às pessoas que estavam lá. Lá ele redimiu muitos dos que estavam lá e então tomou do diabo, numa briga, tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Queridos, esta visão ela é muito corriqueira, tem muitas pessoas que acreditam nela, cantam ela, né? Como se fosse literal. E aqui eu quero dizer para você, hoje nessa época de fake news, cuidado. Quero arriscar dizer que essa é uma das piores fake news da história. Quem prega isso, prega uma das piores fake news da história. Onde está escrito isso? Isso é uma crença que vem a partir daquele credo dos apóstolos, uma oração feita, né, em cima de algumas crenças da igreja primitiva. Mas não está na Bíblia. Este credo foi feito depois, né?
de que se escreveu a Bíblia. Eu ainda feito, e na verdade existe uma interpretação equivocada sobre ele, uma interpretação que se baseia no entendimento grego e não no entendimento hebraico da questão. Quando você faz uma pesquisa na internet, o negócio fica pior. Meu irmão, uma pesquisa rápida aqui. Tem o padre Reginaldo Manzotti, uma figura famosa, um padre desses famosos, né? Que vai dizer isso aí: Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do inferno, né? Então ele foi lá, ele tomou as chaves da mão do diabo. Aí vai ter um site evangélico, né, que vai falar: Jesus nunca foi ao inferno tomar do diabo alguma chave dos portões infernais, né? E vai ter o evangélico que vai dizer: ele tomou as chaves, né? Ele vai dizer que Jesus foi pregar, né? Olha só, foi pregar numa porção do Hades, que é a chamada seio de Abraão. Foi pregar lá. Não pregou lá onde estão as pessoas em tortura. Ele foi pregar no tal seio de Abraão, que é uma porção do mundo dos mortos, onde as pessoas aguardam, né, pelo desfecho final. Queridos, cada barbaridade que a gente vê a inteligência humana produzir não é brincadeira. Irmão Williams, existe uma inteligência artificial, né, está sendo desenvolvida pelo Google, chama-se Gemini. E eu quero dizer para você, meu querido pastor Misael, e todos que nos assistem, que a inteligência artificial é mais sábia do que a inteligência dessas pessoas que estão nos primeiros lugares da internet, ranqueados nos primeiros lugares. A inteligência artificial é mais sábia do que todos eles. Infelizmente, eu digo isso, porque o ranking é feito de acordo com o número de pessoas, né, que acessam esses sites. Então ficamos em primeiro lugar. Cada um fala uma besteira diferente. É a inteligência artificial que vai dizer assim: de acordo com a Bíblia, Jesus não foi ao inferno para tomar a chave do diabo, mas sim venceu a morte e o diabo pela ressurreição. Então, quer dizer, ele, na verdade, venceu, né, o castigo na sua própria morte, porque levou sobre si o castigo que estava destinado a nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nos mostrando o caminho. Mas ele ficou esses dias no pó da terra, inconsciente. Por isso que Davi profetiza: não deixarás que o teu santo veja a corrupção. A corrupção acontece, é a corrupção do corpo morto, né? A pessoa se decompõe. Jesus não chegou a este estado, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus fala assim no Apocalipse 1,18, ele vai declarar o seguinte: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Volto a dizer, queridos, o inferno é uma tradução ruim dessa passagem bíblica, porque ele tem um entendimento na sociedade deturpado. Aqui, essa palavra inferno é Hades, né? O mundo dos mortos, em língua grega. Mas o conceito bíblico é de que, quando a pessoa está no mundo dos mortos, ele está na sepultura, né? Infelizmente, inferno é uma tradução que vem a partir do latim e que acaba deturpando completamente o conceito. O Gemini, né, a inteligência artificial, no Apocalipse 1,18, Jesus diz ter as chaves da morte e do inferno. Mas a chave é uma figura de linguagem que simboliza a autoridade de Jesus sobre a morte e a sepultura, o inferno. Então, meus queridos, ele continua falando, né? Melhor do que as pessoas, né?
A expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, que está no credo dos apóstolos, não diz lá que ele foi ao inferno, desceu na mansão dos mortos. A mansão dos mortos é o sepulcro, a sepultura. Significa que Jesus morreu. E quando ele morreu, ele venceu a morte e o diabo. E agora ele tem poder sobre a morte. Então veja, a inteligência artificial é mais sábia do que muita gente que fica falando um monte de coisa que não está na Bíblia. O pastor já citou algumas passagens que nos mostram o que acontece com o homem quando ele morre. Né? Ele falou de Eclesiastes 9, 5, mas tem mais, 6 e 10. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Depois você pode ler lá. Jó, capítulo 14 e verso 12. O pastor citou a questão, o caso, né, de Lázaro, escrito ali em João 11 a 14. Jesus fala, né, sobre volta à vida pela ressurreição, por aqueles que estão dormindo no pó da terra e não descendo do céu, do paraíso ou alguma coisa assim. Ele falou também dos Salmos, citou bastante os Salmos, eu vou ler só isso, Salmos 115, 17, que é uma passagem que o pastor não tinha lido, tá? Para não ser repetitivo. O Salmo 115, 17, queridos. Vamos lá. Salmos. Ele vai dizer o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isto. Então, queridos, como eles estão na glória? Como alguém pode dizer que no Apocalipse 19, quando vê a grande multidão louvando diante do trono, são os espíritos, as almas dos mortos? Isso contraria a própria Escritura, porque o salmista, neste caso, ele vai nos dizer o quê? Os mortos não louvam o Senhor. Por quê? Porque eles estão na região do silêncio, inconscientes. Irmãos, isto que é maravilhoso, né? Porque esta morte, a primeira morte, não é uma morte em que a pessoa fica sofrendo. A pessoa, o sofrimento cessa. Ela fecha os olhos, como se ela estivesse dormindo. E para quem morre, para quem vive sabe do tempo que passa, mas para quem morre, a ressurreição virá como se fosse um abrir e fechar de olhos. Então ela fecha os olhos e para ela como se de repente ela abrisse novamente os olhos, não vê o tempo passar. E aí, quando ela abre os olhos novamente, ela está ali viva com o corpo incorruptível. Isso é maravilhoso. Porque senão a Bíblia não poderia falar o quê? Que ao homem está ordenado uma só vez, morrer. E depois disso vem o juízo. O pastor já falou, o juízo é no final. Então como é possível homens de milhares de anos atrás morrerem e já serem julgados a ponto de uns irem para o inferno e outros para o paraíso? É um negócio absurdo, não pode, não tem como. E para que um outro julgamento se eles já estão no inferno? E aí o entendimento bíblico nos mostra que isso é perfeitamente possível quando você vê que o homem morre, ou seja, ele fecha os seus olhos, no momento que ele abre, imediatamente em seguida vem o juízo. Para nós passaram-se anos, milhares de anos em alguns casos, mas para quem morre, o momento seguinte ao seu abrir de olhos, ou será a ressurreição para a vida, ou a ressurreição para o juízo.